Graça e paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas, capítulo 24, do verso 36 em diante. Esse é um texto, o livro de Lucas é um livro apaixonante, porque Lucas, ele é grego, médico, e ele usa do texto para confrontar o Império Romano que vinha oprimindo o povo. E Lucas, ele está escrevendo aproximadamente no ano 70. E o ano 70, todos sabem, menos os flamenguistas e corintianos, que Nero derrubou o templo, né, em Jerusalém. Por que ele derruba o templo? Porque é uma forma de dizer que esse Deus não existe mais. Por que ele derruba o templo? Porque ele cobra um imposto muito caro para as nações que não querem um imperador como Deus. E Israel fez uma opção em querer o Deus vivo como Deus deles, e não um imperador romano. E é claro que todo mundo sabe que o Império Romano dominou por vários anos o sul da Europa, o norte da África e também o leste, né, do mar Mediterrâneo. E Israel fica, para o corintiano, fica a leste do mar Mediterrâneo. E o mar Mediterrâneo fica ali no mapa mundi, né? Você pode olhar, é aqui. Desculpa, aqui tem um. Aqui. Aqui é o mar Mediterrâneo, né? Então, o Império Romano, ele cobrava aproximadamente 9 toneladas de ouro por ano para cada nação que não quisesse ter o imperador como Deus. Então Israel, ele se empobreceu porque eles não queriam viver para o Império Romano ou para o imperador. E com isso, Nero vem e derruba o templo de Jerusalém, porque ele acreditava que lá vivia o Deus de Israel. E no ano 70 também, todo mundo é consciente que já começa a perseguição dos cristãos. E Nero, ele crucifica vários cristãos, porque os cristãos, eles não pagavam imposto, mas dizia que Jesus era o Senhor. E Nero, por mais que perseguiu, por mais que queimou, por mais que crucificou, por mais que soterrou pessoas vivas, esse evangelho chegou até nós, né? Graças a Deus que houve pessoas no começo que deram a própria vida para que a gente pudesse desfrutar um pouco dessa presença maravilhosa de Jesus. Então Lucas, ele está escrevendo nessa hora. E é claro que Lucas, ele escreve de uma forma para confrontar o Império Romano. Para você ter uma ideia, quando Jesus é batizado, o que desce do céu? Uma pomba. Mas por que ele define a descida do céu do Espírito Santo como pomba? Porque o Império Romano, o símbolo era uma águia. E águia, todo mundo sabe, menos o corintiano, que é uma ave de rapina, e rapina é aquele que vem para destruir, né, e pegar a sua presa. Então, por isso que ele declara a relação de descer de uma pomba, porque Jesus era diferente, era um rei diferente. Não vinha para destruir, mas vinha para construir, para trazer paz e para trazer todas as coisas. Por isso ele vai escrevendo no livro de Lucas todas as confrontações e todos o paralelo que ele faz, que é antagônico, né, ao Império Romano. Antagônico é diferente, tá bom, corintiano? É isso. Tá joia? Então é isso aí. Não, para flamenguista e corintiano a gente precisa explicar. E aí, é lógico, você não precisa ficar triste, né? Que aí você aprende. Então vamos ler. Pensando em todas essas coisas, o reino de Deus levantou promotores. E é claro que você que aceitou a Cristo como Senhor, eu quero crer que Ele é teu Senhor de verdade. Então, Ele te inseriu ao reino de Deus. E como nós dissemos,
no primeiro dia e no segundo dia, existe possibilidade de você entrar no reino e ver o reino de Deus. Porém, você precisa se desfazer das coisas e também precisa perdoar o seu inimigo e amá-lo, né? Foi mais ou menos isso que eu quis dizer nesses 2 dias. E agora nós vamos ver aqui que você agora é promotor desse reino e para isso você tem atitudes a tomar como frequentador ou promotor do reino de Deus. Amém? Então diz assim a Bíblia: e falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito ou fantasma. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos, os pés, e não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou, comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse ao terceiro dia e ressuscitasse dos mortos, e em seu nome pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Joia. Vamos ter uma palavra de oração? Mas nós vamos fazer diferente hoje. Nós não vamos fechar os olhos para orar. E eu gostaria que você fizesse esse treinamento. Por quê? Porque Jesus ele fala para a gente orar e vigiar. Não dá para vigiar de olho fechado. Fechar os olhos, muitas vezes, é nós olharmos para dentro e querermos que Deus fale conosco. Mas ficar com os olhos abertos é dizer: Deus, eu quero ver o seu milagre. Então a gente pode orar de olho aberto e não vai doer. Agora, se você sentir que está doendo, você fecha. Tá bom? Pode ser? Amém, irmãos? Vamos orar então, de olho aberto. Tá já? Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra e que o Senhor venha falar conosco e que o Senhor encha o coração desses irmãos, desses seus queridos, e que o Senhor possa levantar, Senhor, promotores do teu reino nesse lugar, e que todos aqui que entregaram completamente a sua vida ao Senhor Jesus possam se conscientizar que eles têm responsabilidade nessa terra e que eles estão, Senhor Deus, diante do Senhor Jesus, assumindo um compromisso de ver o reino de Deus nessa terra. No nome de Jesus, amém? Amém. Espero que não tenha doído. Amém? Então, joia. Aqui nesse texto é muito interessante, por quê? Porque os discípulos, alguns já tinham ido embora, como a dupla de Emaús, e um grupo estava reunido orando, porque eles estavam primeiro com medo do judaísmo, que poderiam prendê-los, porque seguiam Jesus, que tinha morrido. Segundo, pelo Império Romano, que estava perseguindo os cristãos, para poder prender, porque Jesus já estava morto. E eles já não estavam acreditando que Jesus tinha sido ressuscitado por Deus. E nessa hora que eles estavam na sala, na casa, e eu quero dizer que a casa em Jerusalém, as casas em Jerusalém antigas, elas não cabem muitas pessoas, não era uma multidão, né? Então tinha um grupo lá orando.
E enquanto eles estavam orando, Jesus aparece no meio deles. E nesse texto, como está em português, a gente perde um pouco da essência. Então, quando Lucas escreve, ele escreve que Jesus apareceu surpreendentemente no meio deles. Então foi uma surpresa que assustou todo mundo. É mais ou menos da seguinte forma: ah! Entendeu? Você tomou um susto, é isso que aconteceu. É mais ou menos isso que acontece quando acontece algo surpreendente, a gente se assusta. E Jesus, ele não entrou pela porta, ele não bateu a porta, ele não pulou a janela, ele não desceu pelas paredes, ele apareceu. De repente, o pessoal tomou um susto, e quando o corintiano toma susto, o que ele faz? Ele pula pelo sofá, ele se esconde atrás do fogão, fecha a porta da sala, do quarto e tal. Ele é só corajoso quando ele está torcendo para o Corinthians. Então, e foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles pularam para trás, deixaram Jesus sozinho, porque Jesus fala: não, sou eu mesmo, vem ver aqui, toca na chaga, né, dos meus braços, nas minhas entranhas, toca aqui que você vai ver. E é lógico que chaga é difícil para corintiano, é pereba para corintiano, senão ele não entende. Então Jesus chamou para tocar na pereba, e aí Jesus chama o pessoal, e mesmo assim eles ficam assustados, felizes. Eles não acreditavam que Jesus estava sendo que tinha ressuscitado e estava aparecendo no meio deles. Então Jesus, para provar que ele estava em carne e osso, ele falou assim: gente, eu estou com uma fome lascada, por isso que eu quero parecer com Jesus, porque ele come e bebe muito, né? A Bíblia diz que ele era comelão e beberrão, então eu também posso ser comelão, né? Então aí Jesus, ele pede para comer, porque ele está com fome, 3 dias num buraco, lógico que vai ter fome, né? E aí Pedro sai correndo, pega o pedaço de peixe, põe no micro-ondas, liga, abre a geladeira fartava tudo, só tinha um pedacinho de favo de mel, colocou na mesa, colocou na bandeja e falou: vamos, gente, que Jesus vai multiplicar agora. E aí todos eles sentaram em volta da mesa e comendo e tal, mas nessa hora Jesus não multiplicou, porque eu acho que a fome era muita, né? Comeu sozinho, mas ele foi falando do que estava acontecendo. E ele falou da pessoa dele, falou o que Moisés escreveu, o que os Salmos escreveram, o que os profetas disseram. É lógico que ele não falou o Antigo Testamento inteiro. Eram textos que provavam que ele deveria de ressuscitar. E aí Lucas, ele tem uma sacada muito legal, que ele diz assim: e eles deixaram de ser corintianos. Não é? Abriu o entendimento deles. Eles começaram a entender quem era Jesus naquela hora, abriu o entendimento. E Jesus falou assim: vocês serão minhas testemunhas. E testemunha, nesse texto, que é um texto maravilhoso, não é só você falar de Jesus, ou você sentar num julgamento e ser testemunha do réu. Não é isso. Testemunha, nesse texto, se você for procurar, é martos. Martos significa aquele que vai morrer porque se tornou igual o seu mestre. Ou seja, é o martírio, é ser mártir, porque se parece tanto com ele, que as pessoas iam matá-lo. E a Bíblia, se você continuar lendo em Lucas, você vai perceber que todos eles ficaram felizes, porque Jesus disse: vocês vão morrer no meu lugar. Você imagina Jesus aparecer aqui e dizer: agora você sabe quem eu sou, agora você sabe para quem eu vim, para que você pudesse dar a vida para todo mundo, e eu tenho uma surpresa para você. Tu vai morrer por causa de mim. Você ia ficar feliz? Lógico que não. Hoje ninguém ia ficar feliz, porque a gente fala: não, eu amo muito Jesus, eu quero ir até para o céu, mas ainda tenho muito para fazer. Ama tanto Jesus, mas não quer morrer muito, né? Quer muito ir para o céu, mas sem morrer.
Não é assim? Todos nós somos assim, gente. Não muda, todo mundo é desse jeito. Mas nessa época o pessoal estava feliz porque ia morrer. Porque ia parecer muito com Jesus. É diferente de hoje. Hoje a gente vem para a igreja para se livrar do sofrimento. Antigamente as pessoas iam para a igreja para sofrer. É diferente, né? Mas Jesus continua o mesmo, apesar de você vir para não sofrer. Mas aqui nesse texto tem algumas posições que você deve tomar como promotor. E a primeira pessoa ou a primeira ação que você precisa ter olhando para esse texto como promotor do reino de Deus é você se tornar promotor da paz. Porque Jesus, quando aparece para os seus discípulos, a primeira coisa que ele faz é tirar o medo deles, porque eles estavam com medo de morrer por causa do Império Romano e por causa do judaísmo. E é incrível que depois do encontro que eles viram que Jesus ressuscitou, eles perderam o medo de uma forma que eles entraram no templo, e é claro que eles entravam no templo em Jerusalém, mas eles ficavam do lado de fora do templo, porque eles ficavam na sacada de Salomão para poder cultuar a Deus, né? E lá eles cultuavam a Jesus como se ninguém pudesse mais impedi-los de fazer com que eles propagassem o evangelho para todo mundo. Então eles perderam o medo, depois de ter visto Jesus ressuscitado. Mas nós precisamos entender o que é paz. Por quê? Porque a modernidade, ela muda o conceito e ela muda também a forma de nós entendermos paz. Porque quando a gente fala paz, o que eu penso como paz? Eu tenho que chegar do meu trabalho e eu preciso de paz, não é assim? E aí alguns vão tirar a sua calça, vão colocar o seu short e vão entrar na piscina para relaxar, para ter paz. Aí quando ele chega em casa, com o demônio fechado, ele põe a cabeça e fica, ai, como eu posso ter paz hoje? Não é assim? Outros, claro, que tem uma piscina menor, ele tira o tênis, a meia e põe o pé na bacia quando chega do trabalho. É uma piscina um pouco menor, mas ele senta na cadeira, coloca o pé na bacia e fala, ai, que bom, cheguei em casa, posso ter paz. Não é assim? Todos nós pensamos que paz é isso, quando a Bíblia diz sobre paz. Mas paz não é isso. Porque quando Paulo diz sobre paz, ou quando Lucas diz sobre paz, ou quando o Antigo Testamento está afirmando a paz, ele está afirmando a paz, você pode ver mais para frente, ou mais para trás no texto do Antigo Testamento, paz é quando um judeu pode ter a mesma coisa que o outro judeu tem. Porque se não tem paz, eu sou responsável pela tua paz. E Jesus, quando ele diz, a paz seja convosco, é porque aqueles discípulos não estavam tendo paz naquela hora, e Jesus tinha. Então o pensamento judaico, para você dar Shalom Adonai para alguém, você precisaria saber se ele tem a mesma forma de dignidade sua. Porque senão você não daria paz, você seria o pacificador para ele. Ou seja, se está faltando alguma coisa na sua vida, meu irmão, eu sou responsável por você. Então eu só posso dar paz para você quando você for igual a mim. Isso é paz no Antigo Testamento. Então eu trabalho para que você tenha dignidade. E Jesus, ele traz esse conceito do Antigo Testamento quando está lá no Sermão do Monte. Que eu disse os 3 dias aqui, que o Sermão do Monte tem que ser pregado pelo menos 12 vezes no ano. Para você entender. Mas uma das coisas que o Sermão do Monte diz é, bem-aventurado os pacificadores.
E o que significa pacificador? Que Jesus está trazendo a ideia, o conceito para o Novo Testamento. Pacificador não é o cara que vai lá conciliar conflitos. Não é isso. Pacificador é aquele que trabalha com as próprias mãos para não permitir que o outro necessitado morra. Isso é pacificador. Quando eu trabalho e eu não permito que o meu irmão morra, porque ele agora faz parte da minha família. Por isso que Jesus, por isso que João, lá no capítulo 1, diz da seguinte forma, que aqueles que creram, Deus deu o poder deles se tornarem filhos de Deus. Porque filho de Deus tem duas formas de interpretar isso, claro, que aí fica a sua condição. Você pode interpretar da mesma forma, ou de duas formas diferentes. A primeira é, eu sou filho de Deus, tudo aquilo que está na terra é meu, porque eu sou o filho do rei. Isso é uma forma de interpretar esse texto. Então, aonde eu colocar a planta do meu pé, ali Deus vai me dar. Ou a minha empresa vai crescer porque eu sou filho do rei. Eu tenho que começar trabalhos e ser rico, mais rico do que os outros, porque eu sou o filho do rei. E o rei tem tudo e ele pode me dar tudo, porque eu sou filho dele. Mas tem uma outra forma de interpretar que para mim é mais próxima daquilo que Jesus disse e que João diz. É que se eu sou filho do rei, ou se eu sou filho de Deus, que Deus me deu esse poder, é que todo mundo é irmão. Todos que aceitaram é irmão. Então todos nós precisamos ajudar uns aos outros. E isso significa que eu não posso permitir que você não tenha paz na sua vida por causa da situação financeira que você vive. Eu tenho que cooperar com a necessidade tua. Eu não posso permitir que o irmão passe fome. Eu não posso permitir que o irmão passe sede. Eu não posso permitir que o irmão não tenha um lugar para habitar. Por quê? Porque eu sou o pacificador. Deus me chamou para isso. É algo que nós precisamos entender. Que Deus nos chamou para sermos pacificadores. Ah, mas não, mas eu tenho muita, eu tenho uma fortuna, o que eu faço? Não tem problema, cara, divide. Não tem problema nenhum. Você tem 2 casas? Dê uma. Você tem 2 carros? Dê um. Você tem muito dinheiro guardado no banco? Divida. Você vai ver como a comunidade vai ser mais abençoada. Porque os necessitados não havia entre eles. É o que a Bíblia diz. Por quê? Porque eles entenderam que pacificador é aquele que não pode permitir que o outro irmão morra. Quero contar uma história para você. Eu decidi, junto com a missão, que nós tínhamos que sair, pelo menos fazendo um momento de bondade uma vez por semana. E aí, todo mundo saiu para fazer qualquer coisa para quem a gente não conhecia. Então nós tínhamos que fazer algo de bondade. E aí eu estava lavando a louça na minha casa, porque eu lavo louça, eu lavo banheiro, faço comida, né? Porque tem homem que acha que não deve fazer essas coisas. Não, homem que é homem faz, né? Lava banheiro. Homem que é homem lava banheiro. Homem casado lava banheiro, né? Tá bom? Sinto muito, corintiano, né? Porque assim, eu não sei como que o homem pode errar aquele buraco enorme da privada e não lavar. Entendeu? Poxa, bicho, minha esposa usa e lava, meus filhos usam e lavam, por que que eu não? Ah, não, mas eu trago o sustento, pastor, e daí? Mas você urina fora do banheiro, né, meu, da privada. Então você tem que lavar, tem que aprender. Ah, mas agora eu já estou velho, não importa, começa agora. Aprendeu? Vai fazer. Tá certo, Corinthians? É isso. Então aí eu estava lavando a louça, aí eu vi um rapaz carregando uma carroça pesada. E a rua onde eu moro é íngreme, né? Uma subida. Falei, caramba,
eu tenho que ajudar esse cara, porque eu falei que eu tenho que fazer um momento de bondade. Aí vi ele carregando pesado, parei de lavar a louça, entrei na alça da carroça e comecei a empurrar. Aí comecei a empurrar. E ele olhava para mim, um bafo de cachaça louco, e eu olhava para ele, eu já estava ficando bêbado só por causa da cachaça, e empurrando a carroça. Chegou lá em cima, ele entregou todas as coisas para a sucata, vendeu, aí eu deixei ele lá e estava descendo. Ele voltou correndo, pô, obrigado, ó, um dinheiro aí para você. Eu falei, não, cara, estou fazendo isso por causa de dinheiro, não. Só estou fazendo isso porque eu quero que você saiba que o meu Jesus está vivo. E desci, ele ficou parado, olhando. Aí no outro dia, a mesma coisa, eu estava lavando louça, ele já passou olhando para a janela. E eu lá lavando louça. Eu olhei para Deus e falei, Deus, hoje não é dia de fazer bondade. Eu fiz ontem. Se é uma vez por semana, tá bom demais. Já fiz. E ele passou olhando fixo na janela. Eu falei, mas que desgraça é esse que eu vou ter que deixar? Né? Desgraça não é um palavrão, né? Para você entender. Desgraça é tirar a graça. Toda palavra que tem um começo com des é tirar. Tá bom? Então, esse cara estava tirando a graça de mim. Aí, falei, bom, mas eu vou lá, Deus. Já que você quer, eu vou lá. Aí entrei na alça e falei, e aí, cara, beleza? Beleza. Tava bêbado. E aí subimos. A hora que eu desci, eu quase caí, que eu tava bêbado também. Aí ele falou para mim, você não vai cobrar nada? Eu falei, não, porque Jesus quer que você entregue sua vida para Ele. Eu só estou fazendo isso para você entender que ainda Deus está vivo. E na terceira vez, que isso foi quase uma semana, né? Mas na terceira vez, ele parou no meio do caminho a carroça e olhou para mim e falou assim, então quer dizer que você quer que eu entregue minha vida para Jesus? Eu falei, é. Pois então, eu vou fazer esse negócio. Eu vou entregar minha vida para Jesus. Mas o que vai acontecer? Eu falei, cara, é um milagre. Quando eu entrego a vida para Jesus, acontece um milagre. E a gente estava dentro da alça da carroça. Eu falei, eu quero entregar minha vida para Jesus, então. Eu falei, então tá, fecha o olho que eu vou orar por você. Aí pus a mão na cabeça dele, fiz aquela oração, eu falei, repete comigo. Amarrou todos os demônios que tinha e tal e tudo mais. Aí depois eu tirei a mão e falei, pô, agora é da hora, né? E aí, sentiu alguma coisa? Ele falou, nada. Eu falei, eu senti, estou bêbado. Ele falou, mas você aceitou? Claro, eu aceitei. Então tá beleza. Então agora nós vamos subir lá, vamos deixar a carroça, vamos deixar a sucata e você vai embora comigo. Eu falei, como assim? Eu falei, lógico, agora você aceitou Jesus. Se você aceitou Jesus, não posso deixar você debaixo do viaduto, não posso deixar você sem casa, porque agora tu é meu irmão, você vai morar comigo? Ele olhou para mim e falou assim, como assim? É desse jeito. Eu falei, é verdade que eu não preciso vender mais sucata? Não, cara, não precisa mais, vai morar comigo. Então vamos, aí correu e tal, vendeu, falei assim, só que é o seguinte, o dinheiro a gente vai dar para algum mundrungo aí. Aí ele falou assim, mas eles vão beber cachaça. Eu falei, não tem problema, você não estava de fogo? Qual é o problema? Dá para alguém que vai comer. E aí ele desceu todo feliz, eu falei, agora você tem uma família. Porque você aceitou Jesus e Deus deu o poder de você se tornar filho. E se você é filho dele, você é meu irmão, não posso deixar você passar necessidade. Ganhei uma família. Falei, lógico, ganhou uma família, cara. Falei, que bênção. Aí entrou na minha casa, tal, viu uma multidão de gente. Eu falei, mas quem são esses? Falei, tudo teu irmão. Tudo teu irmão. Você pensou que você ia morar sozinho? Não, cara, aqui tem um monte de irmão, cara. Tá tudo certo. E esse cara, ele foi crente, mano. Foi muito joia. Esse cara entendeu que ele devia de não permitir mais que as pessoas passassem necessidade. Ele começou a trabalhar, ele dividia o seu salário, ele dava tudo o que tinha, ele comprava fralda para os bebês, ele comprava sandália para as crianças, ele comprava presente para minha esposa, ele dividia as coisas que tinha, ele não tinha nada que era dele, entendeu que ele era promotor da paz, ele não podia mudar.
Agora ele mudou, porque Deus entrou na vida dele e fez com que ele tivesse uma família. Foi maravilhoso ele em casa, porque ele fazia tudo. E a gente sentava junto no sábado para limpar a casa, e nós fazemos isso ainda. E teve um dia que a gente não, eu e minha esposa, nós não fomos para o café da manhã. E aí ele bateu na porta, e eu falei, já vou. Mas assim, por que nós não fomos? Porque assim, surgiu um clima entre eu e minha mulher. E velho, para criar um clima, demora. Né? Demora muito. A gente não pode perder a oportunidade. E agora imagina você, eu e minha mulher naquele clima gostoso, o cara vem e bate na porta, o que acontece? Acabou o clima. E aí minha mulher ficou brava, porque minha mulher é meio brava, meu, generalzão assim. E ela falou assim, ó, fala pra esse cara, que ele não pode bater mais na porta, que ele está estragando a nossa vida. Pode deixar, mas vamos orar aqui para Deus fazer um outro milagre. Né? Quem sabe, um dia a gente volta. E aí nós nos trocamos, entramos e tal, aí dividimos as tarefas, falei assim, ó, o cara vai lavar o banheiro comigo. Aí levei ele pro banheiro, a gente lavando, e ele tirando um sarro, porque eu tinha chegado atrasado. Aí eu fechei a porta e falei, escuta aqui, não bata mais na porta quando eu não for no café. Eu falei, mas por quê? Porque eu estava fazendo sexo com a minha mulher? Não diga. Eu falei, como assim não diga? Eu não sabia que pastor fazia sexo. Eu falei, como meus filhos nasceram? Como meu filho nasceu? Fala para mim. O Espírito Santo não desceu na minha mulher. Oxente. Falou, Macarrão, desculpa e tal, queria que você estivesse na mesa. Falei, então não faz mais, porque a dona Silvia ficou brava, hein? Não, vou pedir desculpa. Não, não vai pedir desculpa agora não. Mas ele entendeu. Ele entendeu o que muitos ainda não entenderam. Que nós fazemos parte de uma grande família. E eu não posso permitir que você passe necessidade. Porque você é meu irmão, você é minha irmã. Isso é promover a paz. Trazer o reino é tirar toda a necessidade. Então, se eu tenho bens, eu tenho que dividir. Eu não posso ficar com ele. Porque os outros estão passando necessidade, porque eu acumulei, não posso, eu tenho que dividir. E esse homem me ensinou a ser crente, dentro da minha casa. É uma coisa que a gente não espera, que nós vamos ser evangelizados por aqueles que nós tiramos da rua, mas é uma coisa que acontece sempre. Sempre estamos sendo evangelizados por pessoas inesperadas, porque eles não têm nada a perder, já perderam tudo. Então, quando eles encontram o Evangelho, é porque eles encontraram a coisa mais rica do mundo. E hoje, para nós, o Evangelho é segundo plano, mas para eles não. Para eles é o primeiro, porque é só o que eles têm, não tem nada. E essa é a maravilha de depender de Deus e de depender dos outros. Muitas pessoas não falam que passam necessidade porque elas têm vergonha hoje. Porque todo mundo vem aqui falar das coisas que conquistaram. E quando ela não conquista, ela está dizendo, eu sou um fracassado e Deus não está comigo. Mentira! Deus está com você. Ele só quer que os outros que conquistaram aprendam que ele também quer estar com eles, para dividir com aqueles que não conseguiram. Isso é ser promotor da paz. Isso é viver sendo pacificador. E não simplesmente um cristão que vem ao domingo pagar a sua jura, porque acha que se vir de domingo aqui, eu já estou sendo crente. Não. Aqui é o começo de uma semana inteira. Você vem para tomar um Gatorade espiritual para enfrentar a semana toda. Mas no fim de semana eu tenho que estar aqui porque eu quero ouvir o que Deus tem para a minha vida.
E aí eu quero mudar, porque eu quero ser pacificador, eu quero ser parecido com Jesus. Então essa é a primeira promoção que nós precisamos fazer do reino. O reino traz paz. E paz significa equidade. Paz significa eliminação de casta social ou até de classes sociais. Porque não precisa ter. As pessoas colocam categorias para que a gente possa alcançar. Mas nós já temos a melhor categoria. Somos filhos. Filhos desse Deus que resolveu dar para você a possibilidade de ter muitos irmãos. Então você é meu irmão. Eu sou seu irmão. Eu não posso permitir que você passe necessidade. Mas você também não pode permitir que eu passe. Porque nós somos filhos do mesmo Pai que está no céu. Amém? Então a segunda promoção que você precisa fazer. A segunda promoção que você precisa entender que você é o promotor de uma nova chance para as pessoas. Ontem eu disse aqui sobre isso. E ser promotor de uma nova chance é você oportunizar a vida, o resto da vida, oportunizando vida para o outro. Se eu entendi o Evangelho, eu tenho que oportunizar a vida, mesmo que o outro não faça aquilo que eu quero que ele faça. Imagina o filho pródigo de Lucas, capítulo 15. O que esse filho, que na verdade não é o parágrafo predicado real, o parágrafo predicado real é o Pai misericordioso. Por que é o Pai misericordioso? Porque Jesus, ele começa o texto, e se você entende português, quando ele começa o texto, havia um homem, é porque ele vai falar da atitude do homem, e não dos filhos. Então é um pai misericordioso, que o filho mais novo foi lá e pediu o dinheiro. E quando ele pede a herança, o filho mais novo pede a herança, o que ele está pedindo para o pai? Que ele não quer ser mais dessa família. E, na lei judaica, esse pai poderia apedrejá-lo em praça pública, porque ele não quer mais fazer parte. Porque o filho mais moço não poderia pedir a herança nunca. Mas esse pai, o que ele faz? Ele dá uma nova chance para esse filho viver. Então ele divide a herança e dá para o filho. E o filho torra tudo com quanto ele quis. E quando ele voltou, ele também não queria ser filho. Eu quero ser jornaleiro. É uma oração de segundas intenções, porque ele diz da seguinte forma: eu quero ser jornaleiro seu, porque os jornaleiros não passam necessidade. Pequei contra o céu e pequei contra ti. E nessa hora o pai rompe com a informação desse filho e fala para os servos: traz a roupa, traz o anel, traz a sandália, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. O pai deu uma nova chance desse filho que o abandonou para que ele pudesse se tornar filho novamente. É uma nova chance, sempre uma nova chance, porque o judeu se converte quando ele cala a boca, quando ele cai em si, que ele errou. E ele só caiu em si quando o pai o abraçou, o beijou e disse: vamos retomar, porque você nunca deixou de ser meu filho. Uma nova chance. E Deus é dessa forma. Ele vai dar quantas chances você necessitar para entendê-lo e para viver com ele. Então eu vou sair, vou fazer todas as coisas erradas que eu volto. Não é isso que eu estou dizendo, Corinthians. Eu estou dizendo que se você está fiel, continue. Mas se a pessoa não entendeu, ela precisa de uma nova chance para viver. E é assim. E a nova chance faz com que a gente cresça e com que a gente surpreenda aquele que nos deu uma nova chance. Jesus, ele disse para os discípulos: vocês farão maiores coisas do que eu, depois da ressurreição. Ou seja, eu vou superar o meu mestre,
fazendo tudo o que ele mandou e algo mais. Então, nós somos surpreendidos quando nós damos uma nova chance para as pessoas. Jesus, ele quer ser surpreendido por você quando ele te dá uma nova chance de você se tornar mais fiel, para você se tornar mais crente, para você se tornar mais filho dele. Então ele te dá uma nova chance. E é isso que nós precisamos ter. Nós precisamos sempre oportunizar novas chances com aqueles que erraram contra a gente. E é algo que a gente não consegue entender. E aí eu quero contar uma outra historinha. Eu estou contando a historinha do meu ministério, não porque eu estou querendo achar que eu sou mais crente do que você, não. Eu sou picareta igual você. Porque todos pecaram e estão debaixo da ira de Deus. Agora, ele me escolheu para ser filho como você. Então nós somos iguais. Eu não estou dizendo que eu sou diferente. Certo? Então aí também é só experiência. Só para ilustrar aquilo que eu estou querendo dizer, que a Bíblia fala. Lá no nosso ministério, eu costumo dizer que as pessoas, que os missionários não podem perseverar só. Eles têm que perseguir as pessoas que eles querem ver salvas. E eu sou muito assim. Então, eu passei na rua, em frente a um prostíbulo, tinha uma japonesa na janela. Aí eu falei, eu sou crente, queria falar de Jesus para você, porque eu quero quando eu falei, era para te ajudar, ela jogou um bagaço de laranja bem na minha cara. Pau! Doeu, porque o bagaço ainda tinha caroço. Aí eu limpei, olhei bem para ela e falei assim, você não sabe com quem você está mexendo. Ela entrou na janela, ela entrou para dentro da janela. Aí eu subi na janela e falei assim, sabe o que vai acontecer? Vou passar aqui toda quinta-feira, até você ser minha amiga. Porque se você não for minha amiga, eu vou continuar passando. E por 8 anos, meus irmãos, eu passei naquela janela. E eu olhava para aquela japonesa e falava, você é seu amigo, e Jesus vai ser o seu Senhor. E aí eu dava risada e ela tacava lata de cerveja, garrafa de pinga, bagaço de laranja, gelo em mim, e eu olhava e eu dava risada, eu falei assim, eu só estou esperando a hora que Jesus te encontrar. E eu fui dando nova chance para essa mulher, nova chance, toda semana. Minha mulher falava assim, você vai passar lá na Satiko? Eu falei, vou, hoje é dia, quinta-feira, prepara uma camisa aí, que eu sabia que algo ia voar da janela. Mas aí teve um dia que eu estava indo comprar mistura para a nossa missão, para a nossa casa. E é claro que lá a gente come 5 misturas diferentes na nossa casa. Ovo duro, ovo mole, ovo mexido, ovo cozido. Então a gente come 5 misturas diferentes. Ou é frango ou é pré-frango, né? Então é esse negócio. E aí fui comprar ovo, passei na Satiko, olhei pela janela, não tinha ninguém aquele dia. Dei graças a Deus, porque não sujou minha roupa, e nem tomei uma bagaçada de laranja. Fui até o mercado, e minha mulher me chama de ripa de enchente, porque eu vou parando em tudo quanto é lugar que tem, esquina, onde tem mendigo, prostituta, é comigo mesmo, né? Vou passando em tudo quanto é tipo de gente. Assim. Eu gosto muito de falar com todo mundo, assim, na rua. Eu não sou muito chegado a conversar com crente, mas gente que não é crente, eu sou muito chegado, né? Falo muito. E aí, olhei, não estava, aí fui no mercado, parei com um, parei com o outro, comprei o ovo, estava voltando, vi a Satiko sentado na esquina. Olhei com a cabeça baixa, triste, falei, meu Deus. Aí sentei do lado dela, abracei-a e disse, Satiko, hoje é dia de eu te ajudar. Jesus quer te salvar. Mas está aqui meu endereço. Se você chegar lá na minha casa, você vai viver comigo. E a gente vai viver uma vida diferente com Jesus. E aí saí. Saí, fui conversando, batendo papo. Parei para conversar com um traficante, com um bandido. Aí cheguei em casa, minha mulher assustada. Tem uma japonesa aí, esperando. Você não chega nunca? Falei, então é a Satiko, chegou. Aí sentamos, oramos por ela. Ela aceitou Jesus na mesa.
Aí eu fiz aquela oração, preguei para ela enquanto ela comia. E aí eu falei, caramba, eu vou perguntar para ela por que ela se converteu. Aí ela falou para mim, foi para ela assim, por que você se converteu então? Lógico, pregador igual a eu, não tem. Deus me usou para levar essa mulher para Jesus, falei. Eu vou perguntar só por perguntar. Foi essa pregação que eu fiz para você de Jesus, fala a verdade. Falei, não, sabe o que fez? Eu percebi que alguém queria ser meu amigo, porque você não desistiu de mim. Toda semana, eu podia guardar todas as coisas, mas eu esperava você chegar, porque eu sabia que você não ia desistir de mim. É isso que me fez pensar que eu não preciso ser mais prostituta. E eu fui ser prostituta porque ninguém me amava, porque ninguém me queria. A minha família me abandonou, os meus pais me abandonaram. E aí eu disse para ela, mas o Senhor jamais vai te abandonar. O Senhor jamais vai te deixar. E dar nova chance, não é dar nova chance só para amigos, mas é para inimigos. Porque é assim que funciona a vida. Você não pode se permitir mais, não ser promotor de uma nova chance para as pessoas. Elas necessitam da sua relação, da sua amizade, do seu jeito de agir, da forma de viver. Elas estão só na expectativa de você se aproximar e dizer, quero te dar mais uma chance. Vamos ser amigos de novo. Porque Jesus quer isso para nós. Esse Deus, Ele quer que todos nós nos tornemos promotores de uma nova chance para as pessoas que estão na rua e que estão entre nós. Esse é o Deus que nós servimos, que faz com que a gente se torne pessoas iguais a Ele. Essa é o jeito de viver a vida no reino de Deus. Vale a pena ser promotor de uma nova chance. Vale a pena você viver de uma forma diferente que os outros. Não desista das pessoas porque elas foram más com você, mas persiga ela com o seu amor. Você vai ver que uma hora ela vai se dobrar. Tem muita gente que diz, meu marido não tem mais chance, minha mulher não tem mais chance. Quem disse? Enquanto viver, enquanto respirar, enquanto andar, existe chance para Deus. Amém? Vale a pena ser perseguidor daqueles que não querem Jesus. Vale a pena. É bom demais. Mas a terceira coisa que eu quero dizer desse texto é que está lá nessa palavra que é a essência de Lucas. É ser mártir. E ser mártir é ser igual ao seu líder, ou ser igual ao seu Senhor, e morrer pelo que ele morreu. E é dessa forma. Ele morreu pelos pecadores e ele morreu pelos seus inimigos. Ele não morreu pelos amigos, mas ele morreu pelos seus inimigos e por aqueles que o abandonaram. É uma das coisas que nós precisamos entender. A nova chance desse texto está porque Jesus, ele ressuscita e ele não vai fazer outros discípulos. Ele vai atrás daqueles que o abandonaram. Então ele deu uma nova chance até para aqueles que o condenaram, venderam e o abandonaram. Agora, Jesus, ele pega todos esses covardes, traíras, condenadores, abandonadores e transforma-os em mártires. Jesus, ele pegou esses caras que eram discípulos dele
e deu a oportunidade deles se transformarem em apóstolos. E é claro, quando a gente pensa em apóstolo, a gente pensa que a mulher é apostila e os filhos são livretos. É sempre assim. Ele deu uma oportunidade e esses discípulos fizeram coisas muito maiores do que ele. Deram a própria vida. É lógico que nós não vamos pregar ninguém na cruz aqui, mas muitos morreram sem cabeça, outros foram pregados de ponta cabeça, outros morreram abandonados nas ilhas, mas todos não abandonaram a pessoa desse Deus depois. Então, quando Deus nos dá uma nova oportunidade, nós nos transformamos em um promotor de dizer que esse Deus, ele está vivo. Ele continua vivo. E como nós fazemos para fazer com que ele continue vivo? Jesus, ele diz no Sermão do Monte, no capítulo 5. Vocês vão ver as obras e os homens verão e glorificarão a Deus que está no céu. O que Jesus está dizendo com isso? Quando eu sou bom, as pessoas vêm e vão falar, o Deus desse cara está vivo. Isso é ser testemunha. Quando eu faço algo de bom para alguém, e esse alguém, Deus se revela a ele vivo, através de mim. É isso que acontece. É algo que a gente não pode esperar. Mas é algo que acontece em nós, quando testemunhamos fazendo o bem para os outros. A Bíblia diz que aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, esse peca. Tiago vai dizer. A Bíblia diz que nós fomos feitos lá em Efésios para as boas obras. Então Deus construiu você não para nada, para as boas obras. Você tem que fazer algo. Não adianta vir só ao domingo aqui. Você se fortaleceu, então sai e vai fazer coisas boas para os outros. Mas para quem não conhece, não para quem conhece. Porque a bênção está em fazer para as pessoas que não te conhecem e não para quem te conhece já. Então ser testemunha é fazer o bem para os outros. E eu quero contar uma historinha rápida para você entender. O corintiano tem que contar história, senão ele não entende. Então, assim, a gente sai muito para evangelizar na madrugada, na noite, e nós fizemos amizade com uma moça que ela é profissional do sexo. Maravilhosa, gente boa demais essa mulher. Ela doava coisas para a nossa casa. Doava linguiça, doava arroz, feijão para a nossa casa. E eu ficava feliz, porque eu olhava, puxa vida, uma mulher profissional do sexo ainda traz comida aqui para a gente, come com a gente, feliz. Aí nós ficamos sabendo da história dela, que ela veio fugida do Pará. E ela é gente boa, né? Mas o marido dela batia nela toda a noite que chegava do trabalho. Batia. Eu sei que você é crente, você não bate na sua mulher, né? Porque crente não bate na mulher, nem mulher bate no homem, né? Hoje está mais fácil a mulher descer o cacete no marido do que o marido bater na mulher. Mas a gente precisa criar a lei do João da Penha. Né? Tem um deputado aí, quem sabe ele cria essa lei aí. Mas como todo mundo não vai fazer nada do mesmo jeito. Mas tudo certo. Aí o que vai acontecer? O que acontece? Ela amava demais esse homem. De tanto apanhar, ela decidiu comprar uma passagem para São Paulo. Comprou a passagem para São Paulo, arrumou a mala, afiou a faca, ficou esperando o marido bater, porque o marido batia e dormia. E ele dormia nu. E aí o que ele fez? Ela fez? Deixou bater, ele dormiu, ela pegou a faca, cortou a genitália dele, jogou pela janela, pegou a mala e fugiu. Gente boa! Quem sabe é uma estratégia para você. Se o seu marido cruzar as pernas, eu já vou ficar preocupado. Mas gente boa.
E ela era muito feliz. E nós resolvemos fazer um aniversário para ela. Saímos no supermercado, fazer uma festa para ela. Aí entrei no mercado, um monte de bandido, travesti, prostituta, tudo no mercado. Falei, mas o que vocês estão fazendo aqui que eu nunca vi? Não, hoje é aniversário da mina, nós vamos fazer um aniversário para ela. Beleza, eu também vim fazer, vamos dividir os custos dessa festa e tal. Beleza, Macarrão, você pega o que você quiser aí, nós vamos pegar, depois a gente acerta esse negócio. Eu passei pelo caixa, mas eu não vi ninguém passando pelo caixa. É verdade. Aí saí e tal, falei, mas... Não, deixa assim, Macarrão. Eu falei, beleza. Aí nós vamos fazer a festa onde? Eu falei, eu pensei em fazer lá no prostíbulo, lá. Falou, não, tem uma garagem aqui que lava carro, que o dono, ele fecha, mas ele não consegue fechar porque o cadeado fica aberto. Então a gente faz festa lá, vamos lá? Eu falei, já que eu estou ferrado mesmo, eu vou. Aí levamos todos os missionários para fazer festa. Então deixa que eu, como sacerdote, fico no sacrifício. Que nós compramos carne, aí acendemos a churrasqueira do dono do Lava Jato, acendemos a luz e tal, e fizemos a maior festa. E aí esperamos a Kelly chegar, menina de programa. Aí ela chegou, nós cantamos parabéns, aí quando estava cantando parabéns, eu falei assim, não, vamos orar pela Kelly primeiro, depois nós cantamos parabéns. Tá certo, pastor? Aí fizemos a roda, todo mundo orou pela Kelly, e uma coisa impressionante, a maioria que estava lá já tinha passado por uma igreja evangélica. Todos eles oravam. E depois vieram falar para mim, puxa, mas faz tanto tempo que eu não oro. Falei, então, vale a pena orar, mesmo num lugar invadido, né? Aí oramos. Na hora de cortar o bolo, se cortou o bolo, ela pôs um pedaço de bolo no prato. Falei, escuta aí, vou falar um negócio. E a Kelly é muito respeitada em toda a região lá do prostíbulo, que ela é gente boa, né? Todo mundo sabe que ela é gente boa. E aí, ela colocou o garfinho no bolo e diz, eu quero falar um negócio. Daqui 2 meses, eu vou deixar de me prostituir, porque eu conheci um cara e eu não posso mais me prostituir por causa disso. Ela falou assim, esse cara me fez mudar a minha vida. E eu estou fazendo um curso e eu vou ser auxiliar de pet. Ela ia fazer operação de castração. Ela conhece. Conhece. E aí todo mundo impressionado para saber quem era. Aí ela disse assim, sabe quem é? Esse cara é Jesus. Eu o conheci. Ele me visitou. Ele me ajudou. Ele trouxe comida para mim quando eu não tinha. Ele me levou no hospital quando eu estava doente. Ele me vestiu quando eu não tinha roupa. E aí ela disse, eu não posso dizer que eu o vi pessoalmente, mas eu posso dizer que na vida de um dos missionários que estão aqui, eu vi Jesus. E aí ela virou para um desses missionários e disse, você pode comer esse bolo no lugar de Jesus, porque para mim você foi Jesus nessa terra. Isso é testemunhar. Fez o bem enquanto podia e recolheu o fruto, mesmo quando chorou semeando. Ele trouxe de volta o fruto. E naquela hora, todos os missionários já estavam chorando. E aí esse missionário diz, eu também vejo Jesus em você. Nós podemos comer juntos. Testemunhar é fazer o bem para aqueles que não entenderam. Você quer que o reino venha? Seja um promotor da paz. Divida com os outros o que você tem. Quer ser promotor do reino? Dê uma nova chance para aqueles que
não tem mais chance. Quer ser promotor do reino? Faça o bem. Não importando se a pessoa virá ou não para Jesus. O que importa é que nós vamos nos parecer tanto, mas tanto com esse Jesus, que as pessoas vão ter sede de querer caminhar com Ele. Vale a pena. Tu quer ser promotor dessa bênção do reino de Deus? Tu quer? Bem-aventurados são os pacificadores. E nós precisamos trazer o reino para cá. Você pode sinalizar. Você pode ter atitudes diferentes daquelas que você está tendo na sua casa. Quem sabe começar a lavar banheiro já vai ajudar muito. Pelo que as mulheres bateram palma, acho que todos vocês são muito machões. Precisa mudar isso. Quem sabe não jogar mais comida fora, mas dividir com aqueles que não têm. Quem sabe até mesmo dividir a própria casa com aqueles que ainda não conseguem morar. Deus quer mudar a vida de você. E eu quero orar com você. Vamos orar? Se você ouviu a voz de Deus, não deixe que ninguém as roube. A palavra de Deus foi lançada. Não permita que ninguém roube essa palavra e nenhum pensamento de justificativa venha ao seu coração. Mas decida por Jesus sempre. Sempre por Jesus. Não desista, vale a pena. Mas nós vamos sofrer, pastor? Não tem problema. Porque Ele sofreu a maior violência que existia. Morreu no teu lugar, para que você pudesse ter vida. Ele se empobreceu para você se tornar enriquecido. Vale a pena dividir com os outros o que você tem. Vale a pena. Eu não mudaria uma vírgula da minha vida pelo que eu estou vivendo hoje. Eu não trocaria a minha vida por salário nenhum. Eu não trocaria a minha vida por prédio ou por apartamento afamado de forma alguma. Porque eu tenho o Pai do céu que me adotou e me transformou em seu filho. Você é essa pessoa. Ele te transformou em filho, em filha. Tenha atitudes como a dele. Amém? Vamos orar. Querido Deus, te louvamos por tudo que o Senhor fez nesses dias. E eu quero te pedir, Senhor, que o coração dessa igreja, que já tem uma vocação em cuidar de pessoas em vulnerabilidade social, possa se abrir mais, possa serem doadores de verdade, e que não vão medir esforços para ajudar aqueles que estão caídos. Então, Pai, no nome de Jesus, faz com que o nome desses cristãos aqui reunidos possam ser levantados como a pessoa do próprio Deus nesse estado, nessa cidade, para a glória do teu nome. Ajuda-os, anima-os a continuar doando a sua própria vida em prol daqueles que necessitam. No nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado. Eu queria que você orasse por mim também nos seus tempos por aí e orasse pela nossa missão. Nós estamos tentando levantar um carro, porque a nossa chácara não tem um carro. Então, se você puder orar e se você pudesse me ajudar em oração, eu já agradeceria. Tá joia?
Obrigado, Deus abençoe. Pediu o Gilson para vir aqui, nós vamos ficar em pé e vamos orar para ele. Pastor, fica aqui, pastor. Ontem eu tive um encontro com o pastor, terminou o nosso culto de ontem à noite e eu me sentei com ele por cerca de 1 hora. Porque na sexta-feira ele falou que tinha uma casa com 25 pessoas, prostitutas, homossexuais e travesti, e eu fiquei muito inculcado com ele. E eu queria saber se era isso, como é que funcionava isso. E me causou muito impacto, porque é desse jeito mesmo. Ele tinha 2 filhos biológicos, 2 filhos adotados, um filho faleceu. E eu perguntei, mas como é que fica a preservação da intimidade da sua família, sua esposa e tudo mais? Ele falou, eles convivem lá. Eu acho simplesmente uma loucura, um escândalo, mas eu aprendi muito. E se eu não sei fazer isso, eu preciso aprender algumas lições que ele ministrou ao nosso coração, que nós não podemos deixar passar. Desde sexta-feira ele tem trabalhado muito a ideia de que nós não precisamos tanto, nós podemos desacumular, nós podemos oferecer. Domingo que vem é dia do projeto social, quem sabe você se lembre de desacumular. Nós temos colocado, avisado nas redes sociais sobre o nosso projeto 50+, sobre material de artesanato. As mulheres, obrigado. As mulheres que trabalham no projeto 50+, estão precisando de material de artesanato. E às vezes elas compram com o próprio bolso delas, porque elas estão evitando de utilizar gastos da igreja. E às vezes você tem essas coisas acumuladas lá, guardadas lá na sua casa, e você não está usando. E se você tem estas coisas, você pode servir o projeto. São mulheres que estão lá com os filhos na UTI do hospital, e esses filhos não saem de lá, e elas não podem sair de lá. E tem algumas mulheres que estão dando o seu tempo lá e ensinando as mulheres a fazer algumas coisas com artes artesanais. E tem muita coisa bonita sendo feita lá, e quem sabe você tem um material, não vai te fazer nenhum mal você doar estas coisas, e quem sabe até comprar, se você tem algum recurso e pode fazer isto. Então, nós podemos desacumular, nós podemos dar, nós podemos ajudar, nós podemos ser mais misericordiosos, nós podemos oferecer vida para estas pessoas. Vou pedir ao Gilson para orar pelo pastor, agradecer a Deus pelo o ensino de vida ofertada às pessoas de verdade, e também abençoar nas necessidades, especialmente da Kombi, né? Um carro. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida do Teu servo, Deus, pela forma como o Senhor nos impactou nesta noite, nesses dias que Ele tem ministrado ao nosso coração. Nós queremos, ó Deus, de uma forma especial, abençoar a vida do Teu servo. Pedir, ó Deus, que as janelas dos céus possam se abrir, ó Deus, e atender as necessidades deles. O Senhor conhece, ó Deus, que agora eles necessitam de um carro. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser de forma milagrosa, abençoada, Deus, pelo Senhor. Que esse recurso possa chegar às suas mãos, ó Deus, e ser utilizado como tem sido bem utilizado, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas mãos do Teu servo. Ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nesta noite impactou a muitos, ó Deus, impactou a mim, acredito que impactou a esta igreja como um todo. Com esta palavra, nós precisávamos ouvir isso, ó Deus, ser impactado pelo Senhor, para olhar, ó Deus, que ser cristão não é estar no domingo na igreja, mas é viver o cristianismo, é ser parecido com o Senhor, é falar como o Senhor falava, ó Deus, é andar como o Senhor andava, é agir com as pessoas como o Senhor agia. Ó Deus, que nós possamos, a partir de hoje, ó Deus, mudar, ó Deus, a nossa forma de ser e tentar ser o mais parecido com o Senhor e amar ao próximo, ó Deus, como a nós mesmos e como ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Ó Deus, que a Tua graça esteja sobre nós, ó Deus, nos ajudando
a mudar a nossa forma de ser. Nós oramos confiados no nome de Jesus. Amém e amém. Podem assentar, queridos, por um instante. Estamos